Salve, salve, meu povo lindo! Sou o professor Evandro Gomes do Biologia Show com mais uma super videoaula para você. Nesta videoaula de hoje, nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes quando se fala em genética. Conversaremos agora, iniciaremos uma discussão sobre grupos sanguíneos. Você não pode deixar de forma alguma de assistir até o final. Então assista até o final desta aula e lá, após esta aula, você assistiu tudo bonitinho, você vai deixar seus comentários e deixem também suas dúvidas, que estarei respondendo a todas as suas dúvidas sobre grupos sanguíneos ou qualquer conteúdo que você precise ter a necessidade. Deixe também sua proposta, uma dica, uma sugestão para que possamos fazer um vídeo que possa te ajudar. Então, após a vinheta, falaremos sobre grupos sanguíneos. Roda a vinheta. Após a vinheta, galera, vamos em frente. Galera, sem mais delongas, falaremos aqui na parte de grupos sanguíneos uma coisa muito interessante para vocês. Primeira coisa, nós temos aqui são 3 sistemas. Nesses 3 sistemas, nós temos aqui o sistema BO, temos o fator RH e temos o sistema MN, como vocês estão vendo aí na tela. Agora, presta bem atenção no seguinte. O sangue, ele vai apresentar os elementos figurados, são as células, vamos, estruturas sólidas. Então, nós falamos aqui das hemácias, que são anucleadas. Nós temos os leucócitos, que são nucleados, e os trombócitos, que são as plaquetas. Lembrando vocês que plaquetas ou trombócitos não são células, são fragmentos celulares, que isso fique bem na cabeça de vocês. Então é o seguinte, vamos dar aqui um enfoque maior, exatamente uma condição de uma atenção especial às hemácias. Vocês estão vendo aqui na tela que nós temos aí uma palavrinha chamada de aglutinogênios, certo? Os aglutinogênios são glicoproteínas presentes na membrana plasmática, mais especificamente no glicocálice, que fica revestindo as células eritrócitos ou hemácias. Essas glicoproteínas são responsáveis exatamente pelo reconhecimento, são os antígenos. Na verdade, são eles que terão a função exatamente de serem reconhecidos pelos anticorpos, onde nós vamos encontrar as aglutininas, que são exatamente esses anticorpos presentes no plasma. Então, são duas coisas importantes que vocês precisam analisar. Primeiro, os aglutinogênios, que são glicoproteínas, que serão reconhecidas e são as estruturas que determinarão o seu tipo sanguíneo, e as aglutininas, que encontraremos no plasma e são os anticorpos responsáveis em reconhecer ou de forma positiva ou de forma negativa esses aglutinogênios. Lembrando que essas aglutininas têm a função imunológica de resposta imunitária exclusivamente sobre células sanguíneas, glicoproteínas do sangue. Não tem nada a ver com a parte de parasitologia ou qualquer agente patogênico ou patológico. Tranquilos? Então, para a gente iniciar a discussão sobre grupos sanguíneos, nós temos aí o sistema BO. Prestem bem atenção na telinha, galera. Na nossa tela, vocês vão prestar atenção. Vou colocar aqui, o pincelzinho, a canetinha show. Nós temos aqui, na condição de sistemas sanguíneos fenótipos, temos tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B, o AB e o O. É óbvio que isso aqui está a nível médio. A nível superior, nós temos uma classificação um pouco diferente. Existe o A1, A2, mas é uma outra situação. Vamos trabalhar aqui focando exatamente tua prova do Enem, tua prova de particular de medicina, tua FUVEST, enfim. Então, nas hemácias, vejam só que vocês vão perceber que nós vamos ter a presença aqui dos aglutinogênios, exatamente na região do glicocálice. Se o camarada é tipo sanguíneo A, percebam que ele vai ter o que? O aglutinogênio A. Se o cara é tipo sanguíneo B, apresenta então a glicoproteína antígeno aglutinogênio B. Se é AB, ele não vai ter a metade do seu sangue, ou seja, 3 litros de sangue com hemácias A, 3 litros de sangue com hemácia B. Não, galera.
os dois aglutinogênios estarão presentes exatamente nas hemácias. Eu tenho uma expressividade conjunta. Essa expressividade conjunta do pai e da mãe, ou seja, A, B, vice-versa, caracteriza um termo dentro da genética denominado aqui de codominância, quando os descendentes expressam as características fenotípicas dos seus progenitores. E no caso, o tipo sanguíneo O não vai apresentar aglutinogênio nenhum. Não significa dizer que é um sangue peba, que sangue fraco, sangue O. Tem nada a ver, velho. O que importa aqui é que você entenda que cada pessoa tem o seu combustível específico, ou seja, sua gasolina. A nossa gasolina é exatamente o sangue. No plasma, nós vamos encontrar os anticorpos. Vejam bem, como eu só tenho dois tipos de antígenos, né, ou aglutinogênios A, B, os anticorpos também só podem ser dois. Ou tem um anti-A ou tem um anti-B. Não existe anti-O. Lembrando que o O, na verdade, esse termo O, o correto é falar o quê? Zero. O sistema sanguíneo, na verdade, aqui a nomenclatura é AB0, porque o O, que a gente chama de O, significa dizer o quê? Que ele é ausência, ou seja, é zero de aglutinogênio. Mas popularizou-se a condição de chamar de tipo sanguíneo O, então fica tipo sanguíneo O. Mas se falar, meu tipo sanguíneo é zero positivo, não está errado. Tranquilos? Então vejam, que o cara que tem, vejam só aqui na nossa tela, observe, o plasma, quando ele é do tipo sanguíneo A, ele não pode ter aglutinina anti-A. Por quê? Porque senão teria aí um processo autoimune. Minhas próprias aglutininas iriam destruir o meu próprio sangue, aglutinar, e aí iria degradar as hemácias do próprio sangue. Então, se eu sou tipo sanguíneo A, eu tenho aglutinina B. Se eu sou tipo sanguíneo B, tenho aglutinina A. E se eu sou tipo sanguíneo AB, eu não posso ter nenhum tipo de aglutinina, exatamente por quê? Porque essa condição, se eu tivesse uma das aglutininas, promoveria aquela condição autoimune que eu falei agora há pouco. E o O vai apresentar tanto anti-A quanto anti-B. Essa condição de aglutinina e aglutinogênio gera uma situação, a condição aqui em tipo sanguíneo, chamada de transfusão e, obviamente, nós vamos ter a condição de receptor e doador. Então, preste bem atenção no sistema BO. Veja que eu estou montando para vocês na tela um pequeno diagrama de transfusão, tá certo? Então, nós temos aqui um diagrama de transfusão. Preste atenção, o A pode doar para A sem problema nenhum. O pode doar para O sem problema nenhum, como o B doa para B. Então aí está tranquilo. Aí vem o questionamento. Poxa, eu posso ter nessa condição aqui, por exemplo, o A doando para O? Não, não pode. Por quê? Aí vem a palavrinha-chave que eu vou colocar aqui, ó. E essa palavrinha aqui, ó, presta bem atenção. Nós chamamos de A, ó, vou colocar bem devagarinho aqui, ó, para você, ó, olha só que coisa horrível, como diz o Matuto. Aglutinação. Então a palavrinha, eita danado, esse mouse está horrível. Então nós temos a aglutinação. Saiu. Beleza? Então assim, ó, nós temos o processo horrível, mas dá para entender. O que importa é que entendam. O O tem anti-A e anti-B. Então o que acontece, galera? Eu não posso ter de forma alguma, ó, o tipo sanguíneo A doando para O. Por que isso aqui não pode acontecer? Porque o O tem um anti-A. E isso provocaria uma aglutinação do sangue desse receptor O. Porém, o O pode doar para A. Por que o O pode doar para A? O A, mas quando o A não tem anti-B, mas o O não vai apresentar nenhum aglutinogênio, então não há reação pela mesma condição que ele pode doar para B. E assim, o O ele é conhecido como o quê? Como o chamado doador universal. Tranquilos? Então, por enquanto, fica nessa condição. Já a questão do AB, ele não pode doar nem para O, nem para A, nem para o bendito B. Ele só vai, obviamente, nesse caso, porque ele não pode doar.
Porque tanto O quanto A quanto B vão apresentar aglutininas. E como o AB apresenta os dois aglutinogênios, qualquer tipo de doação para esses tipos sanguíneos aí, A, O ou B, aconteceria, provocaria, ocorreria um processo de aglutinação. No caso, o A, O ou B sendo receptor. Porém, o AB, como não apresenta aglutinina, o que é que acontece? Ele não vai reagir como receptor, ele não reagirá contra os aglutinogênios, nem do O, tampouco do A. Tá certo? Então, neste caso, a única condição que nós temos aqui correta é que, ó, vocês estão vendo na tela, ó, o O pode doar para B, o AB, obviamente, doa para ele próprio, pode receber, claro, do B e pode receber do A. Então, o AB, nessa condição, ele é chamado de quê? De receptor universal. Então, nessa informação aqui, nós temos o quê? Nós temos o AB sendo receptor universal e o O sendo doador universal. Tranquilo, galera? Nossa videoaula vai parar por aqui. Para na próxima videoaula nós vamos conversar. Eu vou deixar aqui, ó, limite de transfusão. Não perca, curta, se inscreva no nosso canal e não perca a próxima aula, pois nós vamos explicar exatamente como ocorre essa questão do limite de transfusão. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Galera, vê aí no card, se você perdeu as primeiras aulas de genética, tem aqui no card aqui em cima, você vai ter aí exatamente as primeiras aulas de genética. Dá uma olhadinha lá, falamos sobre a primeira lei de Mendel e outras coisinhas. Galera, vou ficando por aqui e na próxima videoaula daremos sequência a Sistema BO e falaremos de fator RH. Valeu, um abraço, tchau, tchau e fique com Deus. Show! Valeu, galera!